Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 2-1 contra o Criciúma. Realmente uma partida extremamente difícil para o Palmeiras. Logo nós percebemos que o Criciúma tem uma equipe extremamente bem organizada, é uma equipe que causou bastante dificuldades para o Palmeiras, especialmente no primeiro tempo. Nós pudemos observar que o Criciúma estava numa organização tática muito boa. O Palmeiras estava tendo bastante dificuldade. Inclusive, na minha visão, o Criciúma jogou ligeiramente melhor nesse primeiro tempo e teve também boas oportunidades de marcar o gol. O Palmeiras estava com uma certa dificuldade na criação, dificuldade essa que a gente vem observando já faz um tempo, então já é uma coisa que não vem de agora, é um problema que vem se repetindo no Palmeiras constantemente, que nós temos que melhorar. Isso se deve muito à fase ruim do Rafael Veiga, que apesar de hoje ter jogado numa posição onde ele dividia a responsabilidade da criação no meio de campo com o Rômulo, mesmo assim, na minha opinião, não conseguiu ter o rendimento esperado. Tanto que no segundo tempo o jogo melhora um pouco, no geral, tanto para o Palmeiras quanto para o Criciúma. É um jogo um pouco mais aberto, as duas equipes buscando mais o gol, até que nós temos uma jogada que é bastante decisiva nessa partida, né? Que é um lance de pênalti. Após um cruzamento, o zagueiro do Criciúma vai lá, mete a mão na bola e o árbitro marca na hora. Realmente, na minha visão, um pênalti extremamente infantil desse zagueiro do Criciúma, porque era uma bola que até é difícil de finalizar, porém ele acabou optando por colocar a mão na bola, facilitou bastante o trabalho do Palmeiras, Palmeiras que vinha tendo dificuldade até de fazer finalização, de levar perigo à defesa do Criciúma. Então essa jogada de pênalti contribuiu muito para o Palmeiras, porque o Gustavo Gomes foi lá e marcou o primeiro gol do Palmeiras, tornando-se assim o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras. Gustavo Gomes, que na minha opinião, sem sombra de dúvida, está aí na lista entre os maiores zagueiros da história do Palmeiras. Realmente é um zagueiro muito bom, é um zagueiro que ganhou muitos títulos pelo Palmeiras. Se eu não me engano, ele é o estrangeiro com o maior número de títulos pelo Palmeiras. Então, realmente, ele já fez a história no Palmeiras. Realmente já é ídolo, é um jogador que joga muito bem, é impecável, tem aquele espírito de liderança. Então, é um jogador que, na minha opinião, representa muito bem o que é o Palmeiras. Porém, logo no lance seguinte, o Palmeiras sequer pôde aproveitar essa vantagem construída após ter conseguido abrir o placar. O Criciúma foi lá e empatou numa jogada de extrema infelicidade da defesa do Palmeiras, porque primeiro houve o chute do atacante do Criciúma, o Murilo vai tentar desviar a bola, ele acaba tirando o Everton da jogada, a bola acaba batendo na trave, volta no colo do Everton, só que o Everton não consegue segurar a bola e o Criciúma consegue colocar a bola para dentro. Então, realmente foi um balde de água fria no Palmeiras, tanto na torcida quanto nos jogadores, porque o Palmeiras estava com dificuldade, estava difícil para conseguir o gol, e foi lá, assim que conseguiu, o Palmeiras mal conseguiu se aproveitar dessa vantagem e já tomou logo em seguida o empate, algo que é muito difícil, é uma situação muito difícil de lidar, mas nós temos que sempre lembrar um fator que diferencia o Palmeiras, na minha visão, dos outros clubes brasileiros, ou pelo menos da maioria deles, que é a questão da força mental. Realmente, eu tô para ver uma equipe com mais força mental do que o Palmeiras. Realmente numa condição totalmente adversa, jogando fora de casa, tomando o empate da maneira que foi, numa jogada de extrema falta de sorte. O Palmeiras consegue, já nos acréscimos, depois de uma jogada novamente do Gustavo Gomes, após um escanteio, ele vai lá, cabeceia para dentro da área e nisso acha o Lázaro. O Lázaro, que entrou no segundo tempo, entrou muito bem, na minha opinião. Ele vai lá e marca o gol da vitória do Palmeiras já nos acréscimos. Então,
uma vitória muito importante para o Palmeiras, porque nós sabemos que o campeonato é decidido nos confrontos contra as equipes que estão lutando na parte de baixo do campeonato, né? Nós sabemos que o objetivo principal do Criciúma no Campeonato Brasileiro desse ano é a permanência na Série A. Então, quando a gente enfrenta um tipo de adversário assim, é obrigação vencer, e são essas vitórias que encaminham os títulos, porque quando você enfrenta um time que está na ponta de cima da tabela, é normal você tanto perder quanto você ganhar, quanto empatar. Mas tem certos jogos que você não pode deixar escapar os 3 pontos, porque senão, muito provavelmente, você vai perder o campeonato. Então, jogos como esse contra o Criciúma, na minha visão, são esse tipo de jogos, que você não pode desperdiçar a oportunidade de ter os 3 pontos. O Palmeiras foi longe de ter uma atuação brilhante, como há muito tempo já vem acontecendo. O Palmeiras não vem numa boa fase. O Palmeiras está com dificuldade de se encontrar dentro do campo. Vamos ver se com a volta do Dudu e com a chegada do Felipe Anderson as coisas dão uma melhorada para o Palmeiras. O Abel consegue montar uma equipe mais competitiva, uma equipe que tenha mais intensidade, uma equipe que tenha mais poder de criação, para assim o Palmeiras conseguir crescer o nível e conseguir brigar na parte de cima da tabela. Com esse resultado, o Palmeiras chegou na sexta colocação, está aí no bolo aí das principais lideranças do Campeonato Brasileiro e está disputando. Creio eu que o Palmeiras tem condições de disputar o título, porém tem que rever algumas coisas. Tem que buscar um pouco mais nesse setor de criação, ver o que pode fazer para melhorar. Tem que se pensar em contratar algum lateral, talvez, porque a gente viu hoje que o Marcos Rocha realmente fez uma partida péssima. Então a gente tem que estar analisando tudo isso para que o Palmeiras possa realmente estar disputando novamente o título. Agora eu quero saber mais um pouquinho da sua opinião. O que você achou desse jogo? Qual você acha que são as chances do Palmeiras nesse campeonato brasileiro? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.